noite. Vocês me ouvem? Por favor, me avisem se o sinal está bom. Oi, Olá! tudo bem? Olá, doutora Cibele, tudo bem? Tudo bem, você? Quanto tempo, né? O som está um pouquinho baixo. Será que as pessoas estão me ouvindo? Gente, dê um retorno para nós. Deixa eu colocar o meu... O som da Cibele, para mim, está baixo. Eu vou colocar meu fone. Oi, boa noite. Que sempre fica melhor. Boa noite a todos. Oi, Lu. Oi. Tá melhor? Acho que melhorou um pouco. Melhorou? Vocês estão ouvindo? Gabriela, Adriane, ouvindo bem? Cibele, fale agora para ver se eles também dão boa noite para todos, para ver se todos eles estão ouvindo. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá tudo funcionando direitinho? Acho que com fone vai sempre melhor, né? Né? Sem fone fica muito baixo, né? É verdade. Depois no máximo aqui tá funcionando. Não, então ótimo. Eu aumentei o meu volume aqui, tá no máximo agora. Ninguém pode cantar a ópera não, porque senão nós iremos ficar Não, o povo vai sair correndo se eu cantar. Não vai não. Essa etapa não, né? Não, essa eu pulei. Ai, que bom te ver, que bom falar com você. Quanto tempo, né, Lu? Nós estudamos na mesma época lá na Psico, né? Eu no som. Pois é. Pois é, quanto tempo. Gente, eu vou pedir para vocês apertarem nesse coraçãozinho para sinalizar para o pessoal que a live já está começando e que as pessoas, né, que várias pessoas marcaram o cronômetro, mas às vezes está meio desligado esse cronômetro. Já aconteceu uma vez de eu acionar esse tal desse cronômetro e ele me avisou no final da live. Ai, jura? Sério, eu não sei se a pessoa que tinha marcado errado, eu fui e acionei, né? Aí quando terminou a live, ele entrou para mim que ia começar a live. Eu falei, já era. Que ódio. Não, e como tem muita coisa interessante que a gente quer ver, né? Às vezes passa, não é? Exato. Às vezes passa, eu acho que o Instagram nunca foi tão frutífero como está atualmente, né? Pois é. Tem muita gente boa falando coisa legal. Então, às vezes a gente... Hoje foi uma sequência, viu? A gente teve umas 5 da tarde de um amigo que é o Otávio Ferraz e do Danilo, que é o otorrino e bucomaxilo, falando de apneia, abordagem cirúrgica e tal. Agora, às 8 da noite, vai ter da Bros, né? Com a Thaís Crossar e o Túlio Cunha falando que são aí de Uberlândia, né? Falando da Covid e tal. E que são as lives agora patrocinadas pela Associação Brasileira de Odontologia do Sono, pela Bros. A Bessono está bem ativa agora, né? A Bessono era, assim, Instagram era um pouquinho devagar, mas agora ela está bastante ativa. Estou bem feliz de ver isso. Exatamente. Então, tá tendo da Bessono e tá tendo da Bros. Da Bros tá toda quarta-feira à noite. Então, a gente está... Né, eu falei que hoje eu estou assim, sentada aqui na frente do computador assistindo uma atrás da outra, que sempre a gente aprende alguma coisa, né, Lu? Exato. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ver como é que a pessoa explica a mesma coisa que eu de outra forma. É verdade. Não é? É verdade. Às vezes ela usa um exemplo que você fala, poxa, esse aí é mais legal, ou esse aí, pô, eu posso usar também, né? Eu gosto bastante. Verdade. Mas é um prazer, realmente é um prazer, né, te receber aqui, obrigada, a gente poder trazer esse conteúdo. Convite. Imagina, a gente está há muito tempo já nessa área, estudando, e eu tenho certeza que muita gente, né, vai aprender muita coisa interessante. Eu até queria te trazer um pouquinho da estatística que eu fiz. Eu fiz uma enquetezinha, né, de ontem para hoje, e assim, mais de umas 40 pessoas mais ou menos responderam. Pra você ter ideia, metade respondeu que sofre de bruxismo, 51%, na verdade, que sofre de bruxismo. Tá. E só que assim, que não conhece todos os sintomas mesmo, 60% da turma que estava lá respondendo não conhece todos os sintomas. E o mais interessante, 77% não sabe a consequência de se não for tratado. Entendi. Pensa bem, mais de 2/3 não sabe exatamente, gente. Não é? Eu fiquei pensando, olha só, né? Fora o pessoal que fica mandando mensagem, e várias dúvidas surgiram. Há muito tempo, aliás, bruxismo é algo que já me pedem há mais tempo assim do que quarentena.
Como não é muito vamos dizer assim, como eu não sou da área que você atua diretamente, o pessoal pergunta muito de insônia, apneia, mas de vez em quando aparece bruxismo. De vez em quando aparece bruxismo. Tá. Porque E tem um eu falo, link gente, com a psico, né? Então, pois tem, é. tem uma Ai, curiosidade grande aí, né, Lu? Mas é interessante esse dado que exato. você me falou. Eita, Tem, o né? sinal Se oscilou um pouquinho. Vamos oscilou um pouquinho. aguardar. Oscilou. Você Melhorou? congelou. Melhorou. Voltou? Voltou? Tá. Voltou. Agora, Porque assim, tem o bruxismo ocasional, que é aquele bruxismo que a pessoa tem eventualmente, às vezes tem numa fase da vida, depois não tem mais. Você tem um bruxismo que é mais frequente. Quando a gente fez o estudo epidemiológico, até o Milton Maluli está aí, que é o colega que pesquisou e publicou isso, foi o doutorado dele. E agora o pós-doc ele está fazendo a continuação, né, que é o follow-up do Epsono. Ele pesquisou o Epsono naquela amostra de 1.042 pessoas, né? Então fez o questionário e fez a polissonografia. Quando é levantada na população adulta aqui da cidade de São Paulo, a prevalência foi de 12,5, 12,9, uma coisa assim. Questionário. Aí quando você faz só a polissonografia, dá mais ou menos 5,5%. Pode ser. Eu pedi até para o sei. Milton me corrigir se tiver alguma coisa Uhum. errada nos números. E quando a gente associa os dois, dava 7,5%. Então, assim, isso é aquele paciente que fala que tem bruxismo frequente, esses 12,9%, Certo. né? Mas existe uma... A gente fala aqueles pacientes que ficaram meio no limbo, que tem aqueles que falam que nunca tiveram, e tem aqueles que dessa amostra foi mais ou menos metade. E nessa, por que você falou metade? Bate mais ou menos com os dados nossos, porque essa outra metade, que a gente fala fica no limbo, é aquele que fala assim, sei lá, de vez em quando, se eu tô mais estressado. O bruxismo tem a ver com um monte de coisa, a gente vai ver, né? Então Pois é. tem a ver com... Os sintomas, né? Se você não conhece todos os sintomas, como é que você sabe que você tem ou não? Eu fiquei curiosa. Então, essas pessoas que te falaram, é interessante a gente perguntar para as pessoas exatamente isso. Por que você acha que você tem bruxismo? Né? Você tem... O seu dentista olhou o seu dente e falou que era pelo desgaste, por exemplo, tá? E isso é uma das coisas que a gente sabe que tem uma limitação muito grande, porque desgaste de dente pode acontecer por uma série de razões que não necessariamente é o bruxismo. Isso vai desde o desgaste fisiológico até o desgaste patológico, e a diferenciação entre um e outro também tem uma linha muito tênue, né? Existe desgaste causado por erosão, por abrasão, por ácido, excesso de ácido na boca, que aí geralmente é por erosão, né? Erosão ácida. Então a gente tem várias outras causas. Existem aqueles pacientes que mais encostam e apertam os dentes e não rangem. Então eles têm o bruxismo que a gente antigamente chamava de excêntrico. Então você imagina que aqui é o dente de cima e de baixo, ele trava e fica assim. O bruxismo excêntrico, ele faz isso, né? A gente antigamente usava esses termos, tá? Excêntrico, hoje não se usa mais. Mas dá para entender assim, que um ficava centrado, né? E o outro não ficava centrado. Então, aquele que só exerce a carga nesse longo eixo, ele pode causar microfraturas no dente, ele pode causar até fratura no dente como um todo, fratura longitudinal, que é mais raro. Mas a gente pode ter uma série de consequências, e não necessariamente é só porque ele tem aquele movimento do ranger. A diferença é que, assim, aquele que range, se ele dorme acompanhado, da mesma forma que reclamam de quem ronca, também reclamam de quem range os dentes, porque acaba tendo um ruído, né, associado aos eventos. E aquele paciente que mais aperta, e o apertar pode ser de dia, pode ser de noite, o ranger é mais noturno mesmo, né, rara pessoa que está rangendo os dentes durante o dia, em vigília. A consequência para o dente, ela parece ser diferente, né? Aí tem uma série de teorias relacionadas a isso, né? Então tem uma teoria, por exemplo, que a gente achava que o que a gente chama da abifração, vou apontar no meu dente para as pessoas que não são dentistas saberem o que é. Nessa parte altinha aqui do dente, que a gente chama de região cervical, algumas pessoas têm uma lesão de esmalte que parece assim uma cunha, fica até meio pontiaguda. Ela não é arredondada como se fosse um formato de uma colher, é um formato de cunha mesmo, né? Então aqui é quebra dos prismas do esmalte que faz isso. E, em geral, é por trauma. Antes a gente achava que é só quando tem um movimento de cisalhamento, né? Um movimento do ranger.
não é necessariamente só do ranger. O apertar pode causar essa lesão, que é uma lesão cervical não cariosa. Então não tem cárie. E aperta e quem durante o dia a pessoa sem perceber ela está tracionando, né? Exatamente. E muitas vezes essas áreas são sensíveis, né? É interessante que assim, eu tô formada no final desse ano, vai fazer 30 anos, né? E quando... Então, isso que eu queria que você falasse, porque as pessoas não têm ideia, quando a gente fala de distúrbios e parassonias do sono, o quanto que o dentista é importante em alguns, né, desses distúrbios que a gente tanto fala, enfim. E quando eu pensei, eu estava, assim, faz tempo, a gente queria falar de bruxismo, mas eu queria falar com uma pessoa que é especialista, que trabalha, que clinica nisso, e aí, né, a gente entrou em contato. Então, assim, é fundamental, e eu queria chamar a atenção para as pessoas, que se tem alguma dúvida, gente, perguntem ao dentista, porque ele vai ser o primeiro, a interface ali, antes de você ir para um especialista de sono, fazer uma polissonografia, tem uma caminhada muito distante, né, desse processo. A gente sabe que quando a gente sai da realidade, né, desse mundinho que a gente vivia, muito próximo, a gente percebe que as pessoas não sabem nem quem é especialista de sono. Inclusive, muitos pensam que são neurologistas. Aí quando eu falo, não, gente, tem otorrino, tem dentista, tem uma série de pessoas que são especialistas. É multiprofissional mesmo, né? Exato, exato. E a tua profissão, né, ela, de fato, você está ali observando. É claro que você está me trazendo que existem outros processos que podem levar à erosão, a desgaste, e que pode talvez confundir com bruxismo. E eu acho que aí o especialista que vai conseguir fazer essa distinção mais clara, né? Eu acho que se a gente pensar o dentista que tem mais preparo para abordar esse paciente, Lu, é o especialista em dor orofacial. Disfunção temporomandibular e dor orofacial. Muita gente não sabe, fora da odontologia, que essa é uma especialidade odontológica. Desde 2002, na realidade. Você vê, já 18 anos, né? Quando eu saí da faculdade, eu não me conformava muito com essa coisa muito mecanicista da odontologia, de abrir cavidade e ter um protocolo para cada tipo de cavidade, você usa tal material, tal. Achava aquilo boring, sabe? Essa coisa você achava um tédio. E eu gostava muito de fisiologia, de entender as coisas. E uma área que me apaixonou, assim, que eu tive no último ano da faculdade, foi exatamente a área que na época a gente chamava de dor e disfunção, que era o estudo da oclusão dentária e o estudo da musculatura mastigatória, da articulação temporomandibular e tal. Até que isso se tornou uma especialidade em 2002. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um especialista, né, capacitado ou melhor formado para fazer uma boa avaliação disso. Porque não é só olhar a boca. E o dentista tem muito essa coisa de abrir a boca, sabe? Hoje, a gente... Acho que os dentistas estão um pouco mais, assim, cientes da importância de uma boa anamnese, de a gente conversar com o paciente, de entender o problema, né? Na área de sono e área de dor, nossa primeira consulta é 1 hora e meia de conversa, né? Muitas vezes sem olhar a boca do paciente. Depois que você vai olhar a boca do paciente, a primeira consulta, blá, 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 só. Então, por quê? Porque a gente precisa entender o que acontece. E o bruxismo, ele tem uma abordagem de diagnóstico muito precisa pela anamnese. Então, tem muita gente que me pergunta, precisa fazer polissonografia em todo mundo? Não, não precisa. Quando a gente olhar a classificação internacional de distúrbio do sono e o que eles consideram como padrão de diagnóstico, você vai ver que o diagnóstico é clínico. Então, eles falam, você tem uma melhor abordagem diagnóstica se você acrescentar o exame do sono. É acrescentar, tanto que... Isso que eu queria que você deixasse claro. Quais são os sinais ou os sintomas que as pessoas podem chamar a atenção e falar, poxa, pode ser que eu tenha. E a gente colocar, porque a gente sabe que a polissonografia está ali, né? Ela não está acessível a todos, né? No Instagram a gente pega desde o profissional até a pessoa que mora numa cidade super pequena. Então, assim, dentro de uma avaliação clínica, o que chama a atenção do dentista que sugere que a pessoa tenha bruxismo? Tá. Eu vou começar isso te explicando da seguinte forma, Lu. Normalmente, como é que o paciente chega para o dentista? O paciente chega com duas situações, né? A primeira situação é estética, a segunda situação é de dor. A situação de estética é porque ele vai desgastando o dente, ou ele vai quebrando pedacinho, ou ele vai... A mordida dele vai mudando e aquilo passa a incomodar esteticamente. Se é mulher,
por estética. Se é homem, às vezes ele é levado pela companheira, porque você tá ficando com os dentes feios, tal, e ela, né, Tá quebrando. vai quebrando, vai desgastando, vai, né, perde essa curva, né, do canino, fica uma curva reta. Então, às vezes as pessoas passam a se incomodar. E às vezes tem sensibilidade nesses dentes também. E a segunda abordagem é aquele paciente que chega com dor. Como eu sou Só um minutinho, especialista... aqui uma pergunta aqui, ó. Só os dentes da frente, como você falou, colocou, ela perguntou aqui, só os dentes da frente? Ou... Não necessariamente, depende do tipo de mordida, tá? Tá. Eu tive um paciente que foi muito interessante até ela fazer essa pergunta, porque eu tive um paciente do consultório que a queixa era a esposa reclamava do ruído que ele fazia dormindo, né? E quando ele chegou no consultório e deu um sorriso, parecia com o meu sorriso, assim, não tinha muito desgaste, ele tinha os dentes da frente bonitos, né? Falei, vamos dar uma olhada, tal, porque às vezes tem um esmalte que é muito mais resistente e não desgasta. O que esse paciente tinha? Ele tinha o que a gente chama de mordida aberta anterior. Ele tinha toque de todos os dentes posteriores e aqui na frente era abertinha. Então ele rangia os dentes posteriores. Estava tudo desgastado. Entendeu? Entendi. O mais comum é desgastar na frente. Às vezes, se a pessoa tem uma mordida normal, vai o primeiro a tocar é ali na frente mesmo e ele vai acabar desgastando, porque ele faz o movimento para o lado, né? E aí ele vai desgastando ali na frente. Mas tem situações inversas, como desse paciente, por exemplo. E me assustou tremendamente, porque quando eu olhei lá atrás, a coroa dos molares dele, dos últimos dentes, estava metade da altura. Nossa. Era reto, era uma coisa reta, assim. Não tinha altura, né? E esse foi um paciente que eu encaminhei para uma reabilitação oral, para aumentar a mordida, porque a gente não tinha onde restaurar os dentes dele, estava chegando já na polpa do dente. Ele não tinha, é interessante que ele não tinha sintoma nenhum. Ele veio porque a esposa reclamava muito do ruído. Ela falava, ele me acorda com ruído no dente. Né? E não tinha dor, não tinha nada. Não tinha dor, não tinha nada. Mas Nossa. como eu sou especialista em dor, se bem que eu também sou especialista em sono, mas os pacientes procuram muito pela questão relacionada à dor. Então eu vi que uma pessoa colocou ali, eu tenho dor, tal. Essa é uma causa muito frequente de dor, o bruxismo. Mas a gente tem que diferenciar na consulta, Lu, o bruxismo que acontece durante o dia, o bruxismo que acontece durante o sono. Porque muitas vezes cai no senso comum do não especialista, a pessoa tem dor, põe uma placa. Como se fosse uma coisa sinônimo da outra. Isso é um grande erro. Muitos profissionais não estão habilitados, não estão formados para enxergar todo esse universo da área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, que é imenso. Né? A gente pega muitas comorbidades médicas associadas, a gente tem que fazer um diagnóstico muito amplo. Então, às vezes, a gente se depara... Eu tenho muitos pacientes do consultório que me procuram e eu faço várias abordagens e tal, para chegar à conclusão se ele vai precisar de uso de uma placa ou não. Às vezes o diagnóstico não é na primeira sessão, né? A gente faz algumas observações, tentativas. Hoje, por exemplo, a gente sabe que uma grande parcela da população que tem esse tipo de dor aperta os dentes durante o dia. Saiu até um estudo, agora 2019, feito em Nova York, Universidade de Nova York, que eles observaram, principalmente, eu acho que, se não me engano, era dos dois gêneros, feminino e masculino, mas eu acho que eram mais as mulheres que têm uma tendência de não relaxar a mandíbula ao longo do dia. Então, não necessariamente a gente está assim, ó, entendeu? Mas a gente está tensionando essa musculatura, né? E mesmo eu, que sou dentista, que trabalho com isso, me pego fazendo isso. Acho que é uma coisa... Teve tô tentando lembrar quem foi que falou isso. Acho que foi a Tara Renton, é uma pesquisadora de Londres que veio para cá no passado num congresso e ela mostrou alguns dados relacionados a isso e ela falava isso. A gente até brincou, né? Alguém brincou na palestra dela. Então as mulheres não relaxam a mandíbula durante o dia? A gente brincou só a mandíbula? A gente é ligado e pensa, só a mandíbula, né? É ombro, é pescoço, são outras coisas, né, que a gente não relaxa. Mas não é, você como psicóloga pode me falar melhor do que ninguém. Mas assim, eu acho que tem uma abordagem que a gente tem que saber na hora do diagnóstico, né, de acompanhar às vezes esse paciente. Por exemplo, existem aplicativos hoje que o paciente usa, como hoje o celular é quase que parte do corpo, né?
A pessoa tá ali com o celular e o celular Exato. avisa ao longo do dia. Então tem um que foi desenvolvido por um colega de Santa Catarina, o Vladimir Dalbocq, que ele é muito interessante, esse aplicativo chama Desencoste, é gratuito, e você coloca lá cada hora, ou a cada hora e meia, Desencoste. Desencoste. E ele Hum. vai avisar a pessoa se ela tá, é um alerta, né? O importante, a gente sempre, quando eu peço para o paciente usar, é que ele interaja com o aplicativo. Então ele põe lá no Hum. aplicativo, estava assim, apertando os dentes, e tem umas carinhas coloridinhas, assim, desde o vermelhinho, que é aquela cara de dor, até uma carinha alegrinha. Então eu peço para o paciente, coloca ali como é que você está se sentindo, né? E é muito Uhum. interessante porque ele realmente, assim, se o paciente interage com o aplicativo, o paciente traz depois o aplicativo para mim e eu consigo observar uma evolução. Você entendeu? Então eu consigo ver, que interessante. Então, olha como você apertava, olha quantas vezes você disse que sim, e como se as suas carinhas eram sempre vermelhinhas. Olha como a carinha já está ficando mais amarelinha, Uhum. mais verdinha, entendeu? Então o Quer paciente dizer, passa a se é uma monitorar. espécie de biofeedback, né? Exatamente. Você tá se monitorando e ao mesmo tempo diminui, e aí isso faz com que promova o relaxamento, né? É. Existe um Então, outro assim, a também, dor, né? A exato. dor, o desgaste, e eu não sei se você viu, uma pessoa colocou que a dor dela foi tão intensa que chegou até o trapézio. E aí ela colocou a placa e disse É. que melhorou. Olha isso, né? Mas às vezes, por que precisa de um bom diagnóstico? Foi importante ela dizer isso, por exemplo, porque os pacientes com disfunção temporomandibular, muitas vezes eles têm dor realmente assim, nesse complexo, né? Cabeça e pescoço, Uhum, muitas vezes cintura escapular. E existem dores, Lu, que são dores referidas. Então a gente precisa achar, a gente tem os pontos, quem está habituado a trabalhar com isso, a gente faz toda a anamnese, a gente faz a avaliação clínica, o exame físico, parte desse exame físico é palpação muscular, palpação da articulação temporomandibular, e a gente nota se existem os tender points, que são os pontos sensíveis, e se uhum, existem os trigger points, que são diferentes. O trigger isso. point é um ponto que, uma De vez gatilho. de gatilho, então, uma De vez gatilho. palpado, ele vai gerar aquela dor à distância, que é a dor referida. E é muito comum a gente ver pacientes, por exemplo, com dor em região temporal, porque as dores são muito assim, masseter, articulação temporomandibular, temporal, esternocleidomastoideu, trapézio, occipital. E às vezes a gente vê o paciente com dor no temporal, não, é dor, 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 dor. Quando você começa a palpar, é muito comum ter ponto gatilho em trapézio. Só que o Uhum. ponto gatilho ele precisa ser inativado. E a gente trabalha muito com agulhamento seco, né? Para desativar esses Já pontos. fiz. Já Você fiz. Dói. fez? Já Dói. fiz. Dói, mas Dói. resolve, né? É, Eu não, tive uma inclusive, paciente. na época da defesa da tese, eu tive bastante dor, né? E aí eu tinha uma vez usado placa, não me adaptei, pelo contrário, eu fiz foi travar mais. Aí ele me passou compressa e esse da agulhamento. Nossa, na hora dói, mas depois é um alívio absurdo. Eu fiz dessa Exatamente. vez e eu fiz o ano passado, ano atrasado, por uma dor aqui nessa região. Aí esse Uhum. aqui eu já achei que não deu muito certo, não. Agora, aqui era um Tá. alívio, eu saía de lá e aí fazia compressa. Foram final de tese, né? Uhum. Tá subindo pela parede, né? É. Eu trabalho muito com acupuntura também, né? Eu fiz a especialização em Ah, acupuntura aqui na Faculdade de Medicina da USP, foram 2 anos tal, de especialização. Eu gosto bastante, eu acho que quando o paciente chega com dor, muitas vezes a acupuntura, às vezes a gente ainda nem fez todo o exame. Porque o que acontece? O paciente às vezes entra num processo de sofrimento que nem esse que você estava, e às vezes no primeiro dia que chega no consultório, tem paciente que não consegue abrir a boca, acha que é alguma coisa articular. Às vezes não é, às vezes é muscular. Claro que a gente tem uhum, meios para fazer o diagnóstico, mas o que a gente conseguir tirar o paciente daquele quadro de dor intensa, aguda, né, principalmente, dor crônica já não funciona tão bem. A gente consegue depois fazer um diagnóstico melhor, entendeu? Então, muitas vezes o paciente chega no consultório, eu faço acupuntura, eu vejo ele melhorar, e dali 3, 4 dias eu peço para ele voltar no consultório, reavalio de novo, e aí eu consigo fazer um diagnóstico melhor. Às vezes eu mantenho a acupuntura, às vezes não. E até para fazer o agulhamento seco, quem é acupunturista ajuda, né? Porque a gente tem mais habilidade com a agulha e tal, tudo é mais é, fácil. Mas E basicamente é a isso, assim. Clarissa,
A Laura De... fez uma pergunta aqui, a Laura, nossa colega querida, Laura beijo, também, Laura. doutora Laura, ela perguntou assim, de quanto em quanto tempo tem que trocar a placa? Isso é muito variável, né? A Laura, ó, responde aí. Inclusive, eu estou usando placa desde o ano passado. Olha, Laurinha, querida, um beijo grande, saudades. Assim, tem gente que fala para o paciente, tem que trocar a placa a cada ano, tem que trocar a placa a cada 2 anos. Não tem isso de tem que, né? Tem pacientes, Lu, que desgastam a placa, assim, vem aquelas ranhuras de placa, né? E aí a gente vai fazendo ajustes, né? Devolvendo os contatos multi pontos que a gente tem que ter e tendo guias e tal. Mas às vezes chega num ponto que a gente não tem mais, você entendeu? Assim, fica acrescentando acrílico e fica aquela coisa mal polida, não fica legal. A gente troca. Depende do uso. Então, tem pacientes que usam a placa, mesmo em fases que eles não estão precisando usar a placa, eles acaba virando um hábito assim, tão chupeta, sabe? Meu TT, né? Põe o Sim. TT. Já vai dormir e coloca. Já tive paciente que me falou isso, não, é minha chupeta, não tô precisando, tô sem dor, tô sem nada. O paciente não tem diagnóstico de bruxismo do sono, não precisa do uso da placa. Será que a gente, né, precisa usar a placa o tempo inteiro? Uhum. Isso é bem discutível, até porque a literatura mostra que a placa, ela não necessariamente reduz a quantidade de eventos, entendeu? Assim que você coloca, ela reduz, mas a médio e longo prazo volta. Só que você tem algo interposto, então você não está desgastando o dente, então ela não deixa de ser um meio de proteção. Mas alguns pacientes, na hora que você dá uma oclusão ideal em cima da placa, eles sentem um alívio muito grande, né? Eu sei porque eu não estou usando placa atualmente, mas eu já usei muitas épocas da minha vida, época de tese, na tese de mestrado eu usei muito tempo, tese de doutorado, e fases mais estressantes da vida da gente, né, que a gente acaba tendo mais dor e tendo mais necessidade de cuidar nesse aspecto. Então não tem uma durabilidade, depende do uso, depende de pH de saliva. Então, pessoas que têm muito refluxo gastroesofágico, que têm a saliva mais ácida, ou a acidez, da mesma forma que corrói esmalte, que é duro pra caramba, corrói resina. Então, vem aquela resina da placa meio esbranquiçada, você vê que é alguma coisa que realmente corroeu, sabe? É uma corrosão no material. Então, esses pacientes, inclusive, eu sempre oriento quando eles têm bastante refluxo, que eles façam um cuidado com a placa, assim, de colocar naquelas soluções tipo Corega Tab, sabe? Aquelas pastilhinhas de limpeza de dentadura, de limpar eventualmente com vinagre, sabe? Que o vinagre é desencrustante. Então, a gente tem alguns cuidados. O hipoclorito também, né? O hipoclorito também, se a placa não tiver nenhum tipo de metal. Se a placa tiver algum grampinho metálico, que às vezes a gente faz quando o dente é mais curtinho, aí melhor não, né? Porque aí vai... Entendi. Mas assim, aquela época, eu me lembro quando foi lançado o silicone, eles colocaram como superior a resina. E isso mudou, né? Hoje, na realidade, silicone, o que virou? Na realidade é assim, Lu, a placa, existe o contato que vai no dente, então digamos que eu estou fazendo uma placa no arco superior, existe o contato da placa no dente e existe a parte da placa que é reta, que é onde o dente de baixo vai encostar. Essa parte tem que ser reta. O silicone não consegue fazer isso, ele acompanha o formato do dente. Então, na hora que o dente inferior encosta na placa de silicone, ele faz isso aqui, ó, ele afunda. E a placa é molinha, ele faz exatamente o que eu estou mostrando. Então, a placa de silicone, ela estimula a apertar mais. Exato, foi isso que o meu dentista disse, o último que eu tratei, ele falou exatamente isso, né? Exatamente. E eu me lembro, eu estava em São Paulo, quando veio o boom do silicone, e aí, de repente, eu falei, nossa, olha só, já mudou, né? A ciência já está trazendo outra informação. Isso é bacana. E aí, deixa agora, em relação à causa, o pessoal perguntou muito qual seria as causas, né? A gente já sei a resposta, mas
que você tem a dizer aí em relação à Não, causa e cura? E cura. Oh, meu não tem, Deus. ó, assim, a gente não sabe a causa, não tem cura. Então, assim, Que notícia triste, né? notícia triste. Na realidade, assim, não é que a gente não sabe a causa. Não tem uma causa. O bruxismo é uma coisa multifatorial, né? Aí a gente tem, quando a gente começa a falar em etiopatogenia, a gente tem que separar entre o bruxismo da vigília e o bruxismo do sono. Então, o bruxismo da vigília tem um componente Isso. emocional muito grande, né? A pergunta do briquismo agora. Aproveita e responde. Na realidade, a gente nem usa mais esse termo briquismo, a gente usa bruxismo para tudo, tá? A gente usa Tá, bruxismo da vigília e bruxismo do sono. do sono. Na realidade são esses dois termos que são usados agora. E se discute, inclusive, Lu, que existe um bruxismo que é normal, né? Então, tem um artigo, até publicado em 2013, por uma força-tarefa, coordenada por um professor lá de, oh meu Deus, Netherlands, Holanda, professor Holanda. Lobizo, Mas tem gente do mundo inteiro porque é uma força-tarefa com vários especialistas. Eles começaram a discutir do ponto de vista até a partir de quanto que a gente considera o bruxismo um distúrbio. Por quê? Cerca de 60% das pessoas têm bruxismo eventual sem nenhum tipo de sintoma e sem nenhum tipo de consequência grave, né? Ou consequência preocupante. Então, existe até um pesquisador que ele dá um exemplo que é o seguinte: ok, se eu fizer isso aqui, tá? Eu fecho o olho várias vezes. Você vai ficar olhando pro meu olho, certo? Você vai falar, nossa, que estranho, né? A Cibele tem um hábito meio... é um tique nervoso. Eu ia dizer, tá precisando de colírio. Aí eu vou falar, não, desculpa, eu tava no ar-condicionado, meu olho tá seco. Mas se eu começar a ter isso todo dia, isso vai virar um distúrbio. E fechar o olho não é uma coisa normal? É uma coisa normal. Assim como encostar o dente é uma coisa normal. Encostar o dente prolongadamente quando eu estou estressada é uma coisa normal. Porque a nossa sociedade, eu não posso dar um murro na cara da primeira pessoa que me irritar. Não, eu tenho que processar, engolir, né? Ver o que eu vou falar, processar pelos meus... Né? A gente não pode falar tudo que a gente tem vontade de falar, então a gente... A musculatura reflete, né? A musculatura reflete. Muitas vezes a gente, por exemplo, nessa época agora, né? Tem vários colegas da área de dor e disfunção, estão colocando muito isso nos Instagrams deles, no Facebook, nas páginas, que eu acho bem legal para falar para os pacientes deles, olha, é uma fase que é normal se você passar a ter aquela dor que você tinha lá atrás, sabe, que você me procurou, se ela aparecer mais agora, é normal, porque tem um fator emocional. Agora, o bruxismo do sono, ele parece que o fator emocional pode ser um agravante, mas ele tem uma origem central. Então, o bruxismo tem uma cascata de eventos, né, que acontecem, levando ao despertar e o despertar levando ao bruxismo. Então, o bruxismo ele é parte de uma resposta do arousal, parte de uma resposta do despertar, né? E o que faz esse despertar? Pode ser um despertar autonômico normal, pode ser um despertar por uma série de causas. A apneia é uma delas, o refluxo gastroesofágico é outra, que inclusive são duas situações que estão muito relacionadas ao bruxismo. A gente discute muito hoje assim, o que é causa, o que é consequência. Não necessariamente eu tenho causa e consequência, eu posso ter duas coisas acontecendo juntas, né? E aí, como a gente... E qual que é a porcentagem de bruxismo e apneia? O pessoal tá... quando você tem os dois, qual que é a porcentagem de associação? Você lembra agora? Não sei se tem uma porcentagem de associação. Não sei esse dado. Porque é engraçado que a associação de apneia com insônia fragmentada está cada dia mais se associando, né? Não, e o bruxismo com a apneia. É interessante até que isso forma uma tríade, uma quadro, sei lá como é que fala isso, de várias coisas que estão meio interrelacionadas, e a gente fez um trabalho, inclusive nós finalizamos hoje a correção desse trabalho, veio da correção de inglês, a gente está mandando para publicação, se Deus quiser vai ser aceito, que foi uma reanálise do epissono, em cima de um dado interessante que a gente descobriu lá atrás, quando foi publicado em 2013, que o bruxismo, as pessoas com insônia tinham 2 vezes mais bruxismo do que aquelas com não insônia. E a gente começou a reanalisar essas coisas, e realmente, assim, a associação do bruxismo com insônia, ela se dá tanto naquele paciente que só fala que tem bruxismo, como naquele paciente que eu detecto na polissonografia que ele tem. Então, realmente tem uma relação
E a gente estava procurando a relação com a apneia. E o que a gente achou na estatística? A relação com insônia é forte, principalmente em mulher de meia idade. E não é mulher de meia idade que começa a ter mais apneia e mais insônia por causa da menopausa? Elas também têm mais bruxismo. Mas e aquela história de que o bruxismo tende a diminuir com o envelhecimento? Então, isso é uma outra coisa que a gente analisou, porque assim, as queixas, olha que interessante, Lu, você não sabia desse meu trabalho, mas esse é outro, são os dois em paralelo que a gente está escrevendo. Esse outro ainda está mais embrionário, quer dizer, a gente já tem toda a estatística, mas a escrita ainda não está tão boa. A gente pegou do Epsono também, todos os pacientes que tiveram alguns eventos de bruxismo, né, e a nossa amostra foi grande, para saber se a quantidade de eventos por hora, que a gente chama de RMMA, que é atividade muscular mastigatória rítmica durante o sono, se isso diminui com a faixa etária, diminui com a idade. Claro que a gente não tem um estudo de coorte, a gente não tem os mesmos pacientes acompanhados ao longo do tempo, mas a gente tem pacientes com diferentes faixas etárias, né? E porque justamente a literatura fala que as queixas de bruxismo, ou seja, autorrelato de bruxismo, diminui com a idade. E é verdade. Só que a quantidade de eventos ao longo da vida permanece mais ou menos igual. Ou seja, aquele cara que tem bruxismo, que fala que tem toda semana, ele tem ao longo da vida meio que igual. Mas o que acontece? Quando você tem 20 anos, quando você tem 30 anos, quais são os seus problemas? Né? Era piadinha, você viu? O dente meio desgassadinho, sei lá. Você não tem ruga ainda, você não usa óculos, presbiopia, que nem eu. Você não tem dói aqui, dói ali, não tem insônia, não tem artrose, não tem menopausa ainda. Não tem um monte de queixas que vão surgir ao longo da idade. Né? Então, o que a gente interpretou desses dados é que a queixa do bruxismo diminui ao longo da idade. Mas a presença dele está lá. Entendeu? Olha isso. Esse dado curioso, não está publicado, é a primeira vez que a gente fala a respeito aqui. Vai exatamente, assim, diferente do que eu estava, assim, conhecia, né, de informação. Porque eu tinha essa expectativa. Apesar de, assim, é como você mesmo disse, em período de tensão a gente piora. Eu tive crises de bruxismo muito, muito assim, fortes, muito intensas em períodos de muito estresse. Então a gente sabe que a parte de tensão, de estresse piora. Inclusive, até vou aproveitar para falar sobre esse ponto, porque também foram as perguntas. Perguntaram se remédio manipulado, se trata ansiedade, se meditação, se isso também melhoraria o bruxismo. Né? Se a gente pensar que o bruxismo está associado com tensão, com ansiedade, com estresse, tudo meditação, que eu faço para melhorar o estresse tende a diminuir o bruxismo, né? Isso é quantificado? Tem alguma técnica que você lembre então, que é mais pontual? Não acho que tem quantificado até onde eu sei. A gente tem relatos clínicos de paciente, até o grupo da menopausa lá da Climatério, da doutora Helena Chu, tem o Marcelo que trabalha com meditação lá, então eles têm uma linha de pesquisa nisso. Mas eu não tenho assim a experiência clínica de consultório. Eventualmente um paciente ou outro que eu falo, pode ser bom, tal, as pessoas vão, né? A gente precisa ver também, Lu, depois que o paciente sai do quadro de dor, em geral, que eles passam a ter menos queixa, o quanto que eles vão ser aderentes a essas coisas, né? Mas com certeza, tudo que puder equilibrar de alguma forma, e para cada pessoa a fórmula é uma, né? Então tem gente que acha um alívio de tensão na meditação, tem as pessoas que acham numa atividade física não extenuante, tem terapia, enfim, tem uma série de coisas que podem ajudar, com certeza. Mas você viu a pergunta que fizeram do Botox? Não, não vi. Perguntaram se o uso do Botox também ajuda. O problema do Botox, costumo dizer que é muito marketing para pouco resultado científico, entendeu? Então, Botox deve ter um monte de aplicações de estética. Eu não sou da área de harmonização orofacial, que é a moda e da odontologia, não é minha praia. Mas o Botox para bruxismo, para disfunção temporomandibular,
É muito, muito raramente indicado. Do ponto de vista científico e do ponto de vista, eu mesmo não acredito, não faço. Por quê? Porque o Botox, ele não diminui a quantidade de eventos. Isso já tem vários estudos mostrando. Ele diminui a magnitude da força, tá? Mas uma vez que ele diminui a magnitude da força e você está trabalhando com uma musculatura mastigatória, você diminui a magnitude da força mastigatória. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que alguns pacientes falam, nossa, fica ruim para mastigar, né? Fica meio com a boca meio esquisita, né? E tem um outro dado que foi demonstrado muito recentemente, tinha sido demonstrado em animais anteriormente, que é o estudo mostrando que o Botox ele pode causar osteopenia na cabeça da mandíbula. Então ele pode causar uma pré-osteoporose, né? Isso ainda tem, isso ainda não tem muita literatura, né? Mas já tem alguma coisa. Mas eu acho que pelo simples fato de que a gente não tem um resultado demonstrado da maneira que deveria, né? Eu acho que a gente fica com muito pé atrás, sabe, Lu? A gente tem uma formação, você e eu, que a gente fez lá na Unifesp, que a gente valoriza muito os dados científicos, né? E a gente tenta se basear no que existe demonstração. A gente não sai fazendo no achismo, né? Infelizmente, o bruxismo, muitos profissionais vendem essa técnica como, assim, salvadora da pátria, né? Não, isso você faz bruxismo. Eu já tive um paciente que chegou no consultório, uma moça de menos de 30 anos, super jovem, ela já tinha feito 4 vezes. E eu falei, mas você sentiu efeito? Ela falou, na primeira vez eu senti, na segunda não muito, aí eu fiz uma terceira, senti melhora, e depois, mas assim, não é especialista, não dá uma sequência de diagnóstico, de conduta terapêutica. Como eu falei, essa área é uma área extremamente vasta, né? E o dentista, infelizmente, ele tem essa coisa de assim, o paciente chega, vamos fazer uma placa, ele quer fazer um procedimento, entendeu? E na área de DTM, muitas vezes a gente não faz procedimento de cara, sabe? Então é bem complexo mesmo. Eu acho que o paciente deveria procurar um profissional especialista. Agora, só uma coisa que eu queria complementar quando você me perguntou de placa, Lu, que eu acho bem importante, é assim, existem vários tipos de placa, né? A gente estava falando das placas só para bruxismo. Mas existem as placas, que a gente não chama exatamente de placas, a gente chama de aparelhos intraorais, que são mais para a apneia do sono, ronco e tal. Isso, já pode dar o link para a apneia agora. Porque assim, a diferença é que na placa do bruxismo eu tenho uma placa, seja ela no arco superior ou inferior, é um dispositivo. A placa de apneia são 2 dispositivos, ou melhor, é 1 em 2, né? Um aparelho que é feito no arco superior e inferior, e o objetivo é ele fazer isso aqui, ó. Jogar o queixo para frente, tá? Porque esse movimento para frente faz abrir a passagem do ar. Então, para quem tem apneia, quem tem ronco, é isso que eu preciso fazer. O quanto vai para frente, se vai muito, se vai por... Pelo menos eu impeço isso aqui, ó. Quando o paciente começa a dormir, que a mandíbula cai. Quando eu coloco uma placa convencional, sem ser a dupla, uma placa convencional só no arco superior, para bruxismo, por exemplo, essa placa tem uma tendência de levar a mandíbula para trás. Não acontece muito com a de baixo, acontece mais com a de cima, tá? A mandíbula relaxa em cima daquela superfície lisa e vai para trás. Por que eu tô falando isso? Porque o dentista que estiver assistindo a gente aqui e não trabalhar com sono, ele tem que perguntar para o paciente, você ronca? Eventualmente, você está de barriga para cima. É aquela mulher que está na faixa etária dos 50, 50 e pouco, deve estar entrando na menopausa, se não está, pergunta. Porque às vezes você vai fazer uma placa, o paciente vai voltar e fala assim, melhorou minha dor, mas está roncando igual um trator. Isso, inclusive foi uma das perguntas que fizeram. Você vai ter que jogar... Ronca, apneia e bruxismo, olha só, foi uma das perguntas. Exatamente. E aí você vai ter que jogar aquela placa fora e fazer outra. Entendeu? Só que aí você vai ter que fazer a dupla. Você não vai cobrar do paciente 2 vezes, né? Você vai passar vergonha, porque você ainda causou um problema para o paciente, né? Então a gente precisa ficar atento e perguntar, tá? Agora, e então relação... já aproveita e explora um pouquinho mais, né, a apneia. Eu não sei, eu sei que eu tô vendo que a gente tem muitos especialistas aqui, muitos dentistas, mas também tem a turma que sofre com o problema.
Então, primeiro, né, lá no Instagram, vira e mexe eu estou falando, mas essa é uma pergunta recorrente. Ronco e apneia, quais são as consequências do ronco, quais são as consequências da apneia? Eu brinco, né? O ronco, basicamente, quem tá se do lado. casado com uma mulher com insônia, tem um conflito doméstico, né? E normalmente é o que acontece, né? Isso, agora a apneia. Homens... Exato, agora a apneia, que é a parada respiratória durante o sono, dependendo da gravidade, a gente sabe que tem uma série de consequências cardiovasculares, uma série de riscos, né, para a saúde do indivíduo. E eu achei interessante esse link que você está fazendo, justamente do bruxismo. Olha só, como é legal você conversar com especialista, né? Essa ideia de que se eu não fizer a placa correta, eu posso agravar uma situação e, consequentemente, eu acabo descobrindo outra, né? Porque às vezes a pessoa também não sabe que é uma apneica. Mas olha, eu ronco muito, mas eu não sei se eu tenho apneia. A gente sabe que boa parte dos apneicos, quem acaba sugerindo a ida é a própria esposa, né? Ou o companheiro, porque ele está dormindo, a não ser que sejam aqueles casos da pessoa que acorda com o próprio ronco, né? Acorda engasgada, puxando o ar, em casos mais graves. A gente sabe que se a apneia é leve, nem sempre se percebe com muita facilidade, né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso aí, que hoje o dia é seu. Olha, Lu, voltando a falar só um pouquinho das placas, quando a gente faz... quando o paciente, por exemplo, ele tem bruxismo e ele ronca, a gente faz a placa dupla, a gente não faz a placa unitária. Mas se o paciente tem bruxismo e tem dor, ele tem dor na TM, tem dor temporomandibular, se eu colocar o aparelho, será que vai piorar a dor? Então a gente tem que... O especialista vai poder avaliar que tipo de dor que ele tem, se é necessário isso ser tratado anteriormente ao uso do aparelho ou não. Tem um colega, acho que ele até está aqui, o Paulo Cunalha, um colega nosso de Curitiba, muito querido. Ele fez o doutorado dele aqui na Unifesp, também aqui em São Paulo, avaliando exatamente pacientes que tinham dor temporomandibular e que tinham apneia. E esses pacientes, eles foram submetidos ao uso do aparelho, o mesmo aparelho que a gente usa aqui, o aparelho intraoral, né, esse de avanço mandibular. E um grupo, ele fez o que a gente chama de terapia de suporte, que são exercícios de alongamento e fortalecimento da musculatura temporomandibular. Outro grupo, ele não fez nada. E aquele grupo que ele fez os exercícios, ele teve um resultado muito melhor, em termos de adesão, de resultado final. Então, quando a gente consegue conduzir bem esses pacientes, a gente consegue que eles se adaptem ao tratamento, a maioria deles, né? Então, pode ter bruxismo, pode ter disfunção temporomandibular e usar esse aparelho? Pode. Já teve gente que me perguntou assim, mas o aparelho, os colegas, principalmente, o aparelho é duplo e ele tem alguma coisa que liga uma parte com a outra. Então, ou às vezes é do lado, ou é por dentro, ou é na frente. Então, tem um meio de ligação, né, que dá o movimento. O paciente ficar movimentando aquilo, não vai quebrar mais fácil o aparelho? Tem casos que até quebram com mais facilidade, mas é uma minoria. Eu também ficava preocupada com isso no começo, mas como a gente tem um bruxismo que acontece junto com a apneia, quando a gente diminui o bruxismo, quando a gente diminui a apneia com o aparelho, o bruxismo diminui junto. Inclusive tem uma teoria que, assim, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas não deixa de ser uma coisa interessante, que fala que o bruxismo nesses pacientes pode ser um mecanismo protetor da via aérea. Então, na hora que o paciente está saindo daquela parada respiratória, ele estabiliza a mandíbula e trava, né? Entendi. E aí ele pode só travar ou ele pode fazer o movimento lateral. O movimento de descida e o movimento de tração, né? Porque quando a gente tem a apneia, a mandíbula está lá para trás, né? Está tudo caído lá, fechando. Na hora que ele sai do movimento de apneia, que ele tem aquele ronco ressuscitador, o travar a mandíbula é uma forma de estabilizar a passagem do ar, entendeu? Entendi. De trazer a mandíbula para frente. E aí aumenta o bruxismo. Por isso que quando a gente trata a apneia, nesses pacientes a gente diminui o bruxismo. Isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que todo mundo que tem apneia tem bruxismo e vice-versa. Tá? Mas é uma relação, né? Não, mas é que assim, tudo que se descobre na literatura, uma associação, que não necessariamente é causa e efeito, tem muita gente que, todo mundo tem bruxismo. Gente, a unanimidade é burra. Infelizmente, a coisa não é tão simples assim. A gente vai ter pacientes que sim, tem pacientes que não, e aí a gente vai ter que saber avaliar, né? É isso que a gente está vendo na literatura atualmente, né? A quantidade de trabalho que está saindo aí sobre Covid, quando você vai avaliar, misericórdia. Misericórdia, exatamente. Pois é, e aí então, fala um pouquinho mais sobre esses aparelhos, então, para o tratamento de apneia, porque
A gente não sabe desse papo, mas a ideia é que você traga a informação em relação a o que a odontologia tem a trazer, além da medicina, para o tratamento de uma distúrbio tão frequente, né? Exatamente. Os aparelhos intraorais, na realidade, assim, o dentista ele pode contribuir tanto na apneia do sono da criança como no adulto, né? Então, os aparelhos são diferentes. Em geral, a criança ela tem a apneia do sono por uma questão de hipertrofia adenomidaliana, ela já está formando a arcada toda estreitada. Então, normalmente, existe uma associação de tratamentos. Então, na maioria das vezes, a criança é submetida à cirurgia de adenomidalectomia, à expansão de arco, né? Aí o ortodontista vai ter que avaliar, e ao tratamento fonoaudiológico. O adulto, aí a gente já entra com aparelhos intraorais, que a gente chama, que são esses aparelhos que eu falei que são duplos, né? Existem os aparelhos pré-fabricados, existem os aparelhos individualizados, que é o que a gente prefere usar, que são aqueles que eu vou precisar moldar a boca do paciente, confeccionar o que a gente chama de registro da mordida, que é para saber a altura do aparelho, quanto ele vai estar para frente, que tipo de dispositivo. Pra você ter uma ideia, Lu, no FDA, nos Estados Unidos, tinha, até há pouco tempo atrás, 80 aparelhos registrados. Então tem muitos modelos diferentes. O que a gente tem, e muitos que não tem registro, mas assim, a gente tem que saber, e é isso que eu faço para os meus alunos quando eu dou o curso, eles têm que saber quais são as características que o aparelho tem que ter. Então não interessa se eu uso X, Y ou Z, mas eu ensino eles a categorizar o que pode ser usado e se adaptar conforme a realidade deles. Você pode fazer o seu aparelho dentro do seu consultório, se você quiser. Ou se você quiser fazer, ou se você tiver um protético que faça, você não precisa necessariamente mandar no laboratório mais caro e mais chique, entendeu? Tem várias formas de você chegar para o paciente com tipos diferentes de dispositivo, inclusive com custos diferentes e com materiais diferentes de alta durabilidade ou de mais baixa durabilidade. Tem aparelhos feitos hoje no que a gente chama de CAD/CAM, que é feito em impressora 3D. Tem uma série de formas de se fazer. E existem os pré-fabricados, que isso é importante a gente chamar atenção aqui para as pessoas, né? Que os aparelhos pré-fabricados, eles não devem ser indicados de maneira corriqueira, né? Aqueles que aqui ainda, acho que ainda não tem, se Deus quiser, pelo menos eu não sei. Estados Unidos, você chega lá e você compra, pega na prateleira lá e paga. Tem muita propaganda na internet, né? Da aparelho para apneia, aparelho para apneia, para ronco, assim, entra toda hora lá naquela propaganda pela internet. Teve uma época... Já me perguntaram, eu falei, gente, eu não conheço. Até o meu amigo está aqui, o Marco Antônio, que era ele era o antigo presidente da Brose e eu era vice na última gestão, e queriam que a gente apoiasse um estudo, né? A gente falou, bom, a gente não é agência de estudo, a gente não está em universidade, está numa associação, né? Porque a gente não pode atestar, né, que a coisa é assim. Mas existem empresas dizem que vendem direto para o dentista, mas não vendem direto para o paciente via internet, né? E o risco disso, Lu, é muito alto, né? De causar problema gengival, mobilidade em dente. Tem pacientes que nos procuram e que a gente faz toda a avaliação e fala, desculpa, meu amigo, mas no seu caso eu não posso fazer o aparelho. Um aparelho individualizado, construído para aquele paciente, principalmente pacientes que têm problema periodontal, que é a perda do suporte ósseo dos dentes, problema gengival, a gente não pode fazer. Então tem situações, não é todo paciente que é encaminhado pelo médico para a gente, isso é importante dizer que o diagnóstico é médico e depois eles são encaminhados para a gente, que a gente vai poder colocar o aparelho. Então, muitas vezes, como a gente está no centro de referência lá dentro do Instituto do Sono, muitas vezes a gente recebe os pacientes, eu e a doutora Thaís Guimarães, que acho que também está aqui me ouvindo, a gente recebe os pacientes no nosso ambulatório e com aparelhos extremamente esdrúxulos, coisas que a gente não sabe assim como que foi indicado, como é que aquilo foi feito, e o paciente sofrendo das consequências de um procedimento mal feito. Se o próprio paciente fez, então pior ainda, né? Ele não procurou uma ajuda profissional, né? Eu acho que isso só deve servir quando, por exemplo, uma pessoa... Já aconteceu com uma paciente minha, tá do outro lado do mundo, ela usa um aparelho que eu fiz, o aparelho dela quebrou, tá? Ela foi lá, comprou um desses, usou 15 dias, chegou em São Paulo, me procurou, falou, meu aparelho quebrou, usei esse aqui. Falei, então esse você põe no lixo agora, a gente vai consertar seu aparelho. Então, é para isso que serve esses pré-fabricados. Não é para tratamento a médio e longo prazo de jeito nenhum. A coisa tem que ser feita de uma forma individualizada, tá?
Até que chega a ser interessante, né? Cada um tem uma cara, cada um tem uma dentição, a pessoa vai lá e compra pronto, como se fosse um óculos, mesmo óculos, né? Tem que encaixar, tem que... Uma vez eu falei, uma vez eu expliquei para os alunos que eles tinham acabado de ter no curso de para mestrado, doutorado, eles tinham acabado de ter aula com o Dr. Sérgio Tufica. Eu falei, vocês imaginam eu comprar um aparelho que sirva no Dr. Sérgio e sirva em mim? Eu tenho 1,5 m, ele tem 2. Só isso. A mão dele, a mão dele dá umas 2, 3 da minha. A diferença do tamanho do arco é outra, né, Lu? Então... Isso, vamos aproveitar, a gente tá entrando meio nos minutos aqui, né? Aqui tá 19h54, então, vamos falar um pouquinho mais da apneia. Especificamente, né, eu queria comentar com o pessoal, de vez em quando, estão me pedindo, né, inclusive teve um rapaz que colocou, só fala de insônia, não vai falar para os homens? Não foi nem aqui, foi no YouTube de uma amiga minha que me indicou, né, falou, vai assistir a Luciane lá, porque ela fala muito sobre sono. Mas assim, em relação ao tratamento com aparelho intraoral, quando que ele é recomendado para o apneico? Porque a gente sabe que esse CPAP, especialmente para quem tem uma apneia mais grave, é essencial, né? Não tem muito como fugir daí. Mas e para os apneicos leves, isso tem a ver com o grau da gravidade da apneia ou tem mais a ver com né, ser obeso, com aquilo que desencadeou ou provável associação para aquela apneia? É importante essa pergunta, Lu, porque assim, nos consensos anteriores e na nossa prática clínica, a gente realmente indicava para os pacientes mais leves, né? Paciente leve, com apneia leve, eventualmente moderada. Só que começaram a sair alguns estudos, inclusive o último consenso americano, que não fala da gravidade, mas fala de uma escolha da abordagem de tratamento junto com o paciente, e os estudos falando de fenotipagem também, né, que é a individualização, a personalização da medicina e da odontologia, que a gente tem observado cada vez mais que não são todos os pacientes leves que eu tenho resultado de sucesso com o aparelho dural, assim como existem pacientes com apneia grave que têm um resultado positivo, que têm um sucesso muito bom. Só que isso, proporcionalmente, eu tenho mais sucesso nos casos leves do que nos casos graves. Então, quando a gente consegue individualizar essa indicação de tratamento, sobe muito a nossa taxa de sucesso, entendeu? Então, para aqueles pacientes assim, mais obesos, com maior circunferência cervical, ou mais idosos, são pacientes que eu sei que o resultado do tratamento não vai ser tão bom, mesmo se eu tiver uma apneia leve. Sim, certo. E o tratamento da apneia, de forma geral, ele é multi, né? Se tem, e muitas vezes é importante isso, porque às vezes emagrecimento... A gente tem associado muito com a fono, bastante mesmo. Então, emagrecimento, que às vezes o paciente emagrece e não consegue ficar magro, engorda, tem aquela coisa mais... E assim, e a flacidez, né, pós-emagrecimento, que até é um caso de um esposo de uma conhecida minha, ela me mandou, ela estava desesperada, ele estava num grau muito assim, desespero. Ele não dormia, né, estava com a apneia muito grave. Aí ele emagreceu, mas ainda não tinha muita melhora. Aí até eu falei, gente, ele precisa de fazer fono, porque, olha, é obeso, emagrece, a musculatura é flácida. Então, tem outras intervenções. Aí, depois ela nunca mais me procurou, acho que deu certo. Lu, acho que vai ela falou que estava melhor. Acho que vai cair. Acho que vai cair. O pessoal não, ainda não deu mensagem não, peraí. Não? Tá. Não, vai salvar, mas ainda, peraí, estamos nos minutos finais aqui, mas ele não me avisou ainda não. Na hora que ele me avisar, a gente despede. Mas enfim, porque ele começa a cronômetro daqui uns 30 segundos. Tá. Mas enfim, então assim, eu queria te agradecer, né? Se caso a gente cortar a gente, mas assim, eu queria te agradecer. Muito bom, né? Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante. Tentamos responder a maioria das perguntas que chegaram. Se ficaram mais perguntas, gente, continue enviando, a gente vai continuar fazendo live. Tem a doutora Cibele vai entrar em outra live agora, né, pela Bessono. Pode me mandar dúvida no meu direct também que eu respondo. Isso, então assim, podem mandar perguntas. Aquilo que eu não souber responder, eu já encaminho para ela diretamente. Tá? Ela é especialista. Ó, agora entrou. Então, os 30 segundos finais são os seus, Cibele. Queria agradecê-lo, muito feliz de te ver, há muito tempo que a gente não se via, né? Estudamos na mesma época lá na Unifesp, você é uma pessoa muito querida, e estou muito feliz de ter participado aqui com você. Quando você quiser, estou de volta. Tá bom, a gente marca, a Laura também, daqui eu já falei para ela, daqui a pouco eu chamo ela de volta e a gente faz o encontro novamente, tá?
Um Tá bom. beijo, muito obrigada, Beijo. gente. Tchau. Obrigada.